Encontrou? Vamos ler juntos, versículos 2 e 3. Diz assim: Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Glória a Deus. Senhor, fala conosco nessa noite, ilumina a nossa vida, abençoa-nos para entendermos a Tua palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, um dia uma irmã estava conversando com a outra, e essa irmã não entendendo por que elas, a segunda irmã, estava muito na igreja. Por que você vai muito à igreja? Você não sai da igreja, você vai todo dia à igreja. O que tem lá? O que tem lá? Você não sai de lá. Eu não sei qual foi a resposta dessa irmã. Por certo, ela amava a casa de Deus. Quem sabe ela amava, como Davi coloca nesse texto, o amor que ele tem pela casa de Deus. Davi, meus irmãos, estava no final da sua vida, mas ele tinha um desejo de construir uma casa do Senhor. E ele falou lá em Samuel, 2 Samuel 7,2, ele falou assim para o profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Ele estava mostrando ali o seu desejo de construir a casa de Deus, mas o plano de Deus era de que Salomão construísse a casa. Mas Davi, meus irmãos, incomodado por querer fazer o melhor para a casa do Senhor, ele preparou tudo que era possível para a casa de Deus. Ele comprou o terreno com seu dinheiro, ele contratou toda a mão de obra, pedreiros, ele separou pedras de cantareira, ferro, bronze, madeira, cedro, prata, ouro. Ele preparou o seu filho Salomão com conselhos, com instruções, trouxe ouro, prata, bronze em quantidades enormes, preparou os príncipes para ajudarem Salomão na construção. Ele preparou o seu filho espiritualmente e o animou, falando: ser forte para construir essa casa. Ele preparou todos os que deveriam servir na casa de Deus: levitas, cantores, instrumentistas, instrumentos, harpa, alaúde, símbolo. Ele mesmo construiu alguns instrumentos. Davi separou porteiros, zeladores, vigias, colocou os turnos, colocou a escala. Olha tanta coisa que Davi fez. A forma que eles iam atuar. Davi deu até a planta para Salomão, falou: é assim que é a planta que o Senhor me falou, é assim que você vai fazer. Ele não pôde construir, porque não era o plano de Deus ele colocar as mãos para construir, mas ele deixou tudo preparado para a obra da casa de Deus. E esse texto diz assim, olha o que ele diz aí, ele diz: eu forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, todos os recursos que eu tinha a meu dispor, eu juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Eu juntei ouro, eu juntei prata, eu juntei bronze, ferro, madeira suficiente, grande quantidade de ônix, tudo, turquesas, pedras de várias cores, joias de todo tipo, pedras preciosas de todo tipo, mármore. O texto fala tudo da melhor qualidade e em abundância. E ainda fala o texto que por causa da alegria dele, estava tão alegre de poder contribuir com isso, com a construção do templo, que ele tira dos seus próprios recursos. O texto fala assim, depois dele já ter feito tudo isso, ele pega o tesouro dele que ele tinha particular e fala: eu também vou dar para a casa de Deus. Meus irmãos, o texto nos mostra que o crente verdadeiro ama a casa do Senhor. Vamos dizer isso? O crente verdadeiro ama a casa do Senhor. E como que ele demonstra esse amor? Através desse texto. Em primeiro lugar, ele ama trabalhando com dedicação. Vamos ler o versículo 29, versículo 2, a primeira parte, diz assim, vamos ler juntos: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus. Olha só, o que ele fala aí? Eu fiz mais ou menos, não é? Eu fui lá e fiz quando deu. Não é assim o texto fala?
Não. O texto diz assim: eu com todas as minhas forças. Ele queria construir a casa, mas ele não podia, então ele com todas as forças, ele preparou o que podia ser feito. Ele que tinha feito força para vencer o urso lá atrás, vocês lembram? Ou o leão. Ele fala que com as próprias mãos venceu o urso ou o leão. Ele que foi lutar com Golias, que era talvez o tamanho dessa igreja aqui, sozinho, com todas as suas forças, o que ele podia fazer. Ele que fugiu de Saul com todas as suas forças para preservar a sua vida, porque ele era o rei que Deus o havia ungido. Ele que aplicou as suas forças para vencer os inimigos de Deus, as nações todas. Ele agora diz: lá antes não fala que ele pôs toda a sua força, mas agora aqui para a casa de Deus fala: eu coloquei todas as minhas forças. Hoje, meus irmãos, o crente que ama a casa de Deus, o verdadeiro crente, ele faz isso dedicando o que ele pode, com suas forças, dedicando ao Senhor. E a dedicação exige tempo. A dedicação, o crente precisa dar o tempo dele para servir ao Senhor. O crente que lê essa passagem e fala: eu quero seguir o exemplo de Davi, ele dedica a casa de Deus, a participar das programações, a estar na igreja e abençoar no que for possível, a ensaiar os cânticos. Não sei quantos ensaios foram feitos aqui com as crianças no sábado, e os pais tendo que levar lá, talvez um dia de descanso. Não, mas eu tenho que levar as crianças para ensaiar. E quem estava também preparando para as crianças, tanto trabalho, tanto estudo, tanta coisa que esse mundo exige, mas foram lá preparar, dedicando tempo. Em casa os pais, ouve aí, os pais não aguentando mais ouvir: vitória tem em Cristo, em casa, né? Não é assim? Mas as crianças estão dedicando tempo, preparando. O crente se dedica ao Senhor, meus irmãos. O crente se dedica ao Senhor. Segundo lugar, como que o crente que ama a igreja faz? Ele dá em abundância. Vamos ler a segunda parte do versículo 2. Fala assim, começando no ouro. Vamos ler juntos. Ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo... Como é que é? Tudo em abundância. Davi preparou todos os materiais necessários. O que era necessário? Eu vou preparar. Precisa de ouro? Sim, a casa de Deus, vamos fazer com ouro. Precisa de prata? Vou preparar. Vai precisar de muito ferro, bronze. Arruma isso. O que eu posso trazer? Madeiras de todo tipo, pedras de todo tipo. Meus irmãos, o crente dá em abundância. O texto diz isso. Tudo em abundância. Se você voltar um pouquinho no capítulo 22, versículo 14, ele diz assim: olha, eis que com penoso trabalho, Davi falando, preparei para a casa do Senhor, olha só, penoso trabalho, dando o que ele podia em abundância. Fala assim: 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, tudo, cuja quantidade podes aumentar. Ele falou: você pode pôr mais ainda. Fala com o Salomão. Além disso, tens contigo trabalhador em grande número, canteiros, pedreiros, carpinteiros, peritos em toda sorte de ouro e de prata, e também bronze e ferro, tão que não se pode contar. Aí ele fala: dispõe-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Então, meus irmãos, ele deu em abundância. Em abundância. Aqueles que dá para contar aqui, tipo, ele coloca aqui a quantidade de ouro, quantidade de prata. Se você trouxer isso para os dias atuais, fizer a conta do peso do talento, trazer isso e fizer a conta, isso que dava mais de 1 trilhão de reais. Tudo que ele podia dar, ele deu em abundância. Meus irmãos, hoje o verdadeiro crente coloca o que é necessário para a obra de Deus com abundância. Seja de forma material, o que a gente precisa? Daremos em abundância. Seja de forma espiritual, o que a gente precisa? Daremos em abundância. Material, pois a obra precisa de material, não é? A infraestrutura, os equipamentos, água, energia, internet,
alimentos, utensílios, sustento pastoral, sustento dos obreiros, a casa pastoral que vamos construir, isso precisa de recurso. O crente faz isso em abundância, mas o crente faz isso também com abundância espiritual. Eu tenho que ir lá e dedicar e dar o meu coração e colocar a minha vida, e ir à igreja e louvar e servir ao Senhor. O crente faz isso com abundância. Terceiro lugar, esse texto nos mostra que o crente que ama a Deus, que ama a igreja, ele dá o seu melhor. Vamos ler o versículo 3 juntos? Diz assim: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Davi não estava satisfeito com tudo que ele já tinha feito. Ele queria dar mais. E ele tira do próprio tesouro dele, pessoal, do que ele tinha, e deu. E deu à casa do Senhor, as suas riquezas pessoais. Não bastava a sua dedicação de tempo, não bastava a energia que ele teve para preparar todos os projetos, para preparar as pessoas, para convencer todos a ajudar Salomão na construção, não é? Ele deu o que lhe era pessoal. Olha como Davi tinha esse coração. Não é à toa que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Se você vai em Crônicas 21, 24, quando ele foi separar esse terreno, ele falou com Ornã assim: Ornã, eu quero esse terreno. Ornã falou: não, eu te dou também cabrito para você sacrificar aí. Aí ele falou assim no versículo 24, capítulo 21, não, antes pelo seu inteiro valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é ateu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Olha o coração de Davi. Não me custa nada, eu não vou dar a Deus. Eu vou dar a Deus o que me custa. Eu vou dar a Deus o meu melhor. Meus irmãos, hoje o crente que ama a igreja dá a sua vida pela igreja. Ele dá a sua vida para servir ao Senhor. Ele dá com alegria. Pois tudo que ele tem vem do Senhor. Tudo que Davi tinha, tudo isso aqui, de quem que veio? Quem que deu para Davi? Foi Deus. Tudo que nós temos também, Deus é que nos dá. O emprego, o trabalho, as riquezas, a saúde, a família, a casa, o carro, o ministério, as roupas, o alimento. De quem vem tudo isso? Tudo provém do Senhor. Se o Senhor não nos der, nós não temos nada. Foi o Senhor que criou todas as coisas e nos colocou aqui para administrarmos todas as coisas. Tudo vem de Deus. O que nós fazemos então? Damos a nossa vida a Deus, que é pessoal. O que é mais pessoal do que a nossa vida? Damos a nossa vida ao Senhor. O que é o seu melhor? É a sua vida. Dê ao Senhor a sua vida. Assim como nós podemos ver que Jesus Cristo fez. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele se dedicou totalmente, não foi? Ele deixou sua glória e veio aqui. Ele se encarnou, tornou-se como um de nós e serviu, entregando a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Ele deu a sua própria vida por mim, por você. Ele não falou assim: não vou lá hoje não. Quem sabe estava no momento certo que Deus determinou na história, e Jesus falou: não, hoje eu não vou não, está chovendo muito lá, não vou não. Não, meus irmãos, Jesus dedicou tudo por causa da obra, da missão que Ele tinha. Da mesma forma, nós que somos salvos, entendemos que somos salvos por causa de Cristo, dedicamos ao Senhor a nossa vida, dedicamos com alegria. Uma igreja dá o seu melhor para o Senhor, não é? Uma igreja dedica a sua obra. Eu fico pensando assim: quando Jesus voltar e estiver nos chamando, o que Ele vai nos dizer? O que Ele vai ver? Uma igreja dedicada à obra do Senhor ou uma igreja com as preocupações do mundo? Ele vai ver uma igreja que dá com abundância
ou que se acumula nos tesouros terrenos. Ele vai ver uma igreja que deu o seu melhor para o Senhor, a sua própria vida, ou uma igreja egoísta para as suas conquistas. Que igreja Jesus vai encontrar? Então, meus irmãos, como viveremos? Algumas aplicações. A primeira, viveremos nos dedicando a Deus. O que podemos fazer? Dedicamos ao Senhor. Que talento Deus nos deu? Dediquemos ao Senhor. O tempo que Deus nos deu, que nós pudermos servir ao Senhor, sirvamos ao Senhor. Participemos daquilo que for possível, dediquemos a nossa vida com alegria. Isso requer tempo, requer energia. Façamos isso, porque o Senhor é que nos dá todas as coisas. Segundo lugar, viveremos dando em abundância. Temos que preparar aqui, vamos fazer com abundância. O que pode ser preparado? O que pode trazer? O que eu posso fazer? Que hora que eu posso estar lá? Dê em abundância, porque o Senhor te deu uma vida abundante, glória a Deus. Faça isso com abundância de coração, com alegria, sirva o Senhor com alegria. Abra o seu coração, abra a sua vida para servir ao Senhor, dando em abundância. Terceiro lugar, meus irmãos, viveremos com toda a nossa vida ao Senhor, dando o nosso ser, não apenas parte da nossa vida. Tudo que é nosso é do Senhor, demos a Ele. Os nossos bens, demos ao Senhor. Os nossos relacionamentos, dediquemos ao Senhor. O nosso pensamento, dediquemos ao Senhor. As nossas emoções, façamos isso para o Senhor. Damos o nosso corpo para o Senhor. Tudo. Olha o que Samuel diz, 2 Samuel 7, 18, 19, que foi registrado por Samuel. Davi fala assim: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Olha o reconhecimento dele, de que tudo é o Senhor que dirigiu na vida dele. E ele fala mais: foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e é isto instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Davi está dizendo assim: olha, da forma como eu dedico ao Senhor, estou alegre em servir ao Senhor. Isso serve para todos os homens, que todos estejam diante do Senhor. Portanto, meus irmãos, sirvamos ao Senhor com alegria, dediquemos a Ele a nossa vida, entregamos tudo que temos ao Senhor, entregamos as nossas almas ao Senhor, e que Deus abençoe grandemente a nossa vida, em nome de Jesus.